O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para a remissão do câncer. Bom dia! Hoje, em Corpus Christi, eu vou falar um pouco mais sobre fé que cura e a que mata. E nada melhor do que esse dia para que a gente possa falar sobre esse tema. Fica à vontade para comentar, para participar também. Meu nome é Alexander, já tive câncer no pâncreas, metástase no fígado e quero ajudar você a se levantar com uma alimentação focada para remissão. Esse tema, para mim, é muito rico, muito importante, exatamente porque muitas pessoas estão morrendo por falta de fé. E eu vou explicar o que eu entendo como fé e o que tem feito as pessoas morrerem por conta de crenças. Existe uma diferença muito grande entre fé e crença, e essa vai ser a linha que eu vou desenvolver com você durante essa live. Corpus Christi é um evento da Igreja Católica, um encontro cristão em comemoração à presença de Cristo, em exaltação à ressurreição de Cristo, e quando a gente fala de fé, eu acredito em Deus. A fé liga você a Deus, a fé liga você às melhores coisas da vida, na minha visão, na minha opinião. Diferente da crença, aquilo que você acredita e não te leva para Deus e não te leva para uma vida melhor. Existem várias crenças que só atrapalham as pessoas durante o tratamento oncológico. Vou falar algumas situações para você entender o que seria a crença. Por exemplo, você pode imaginar que toda a pessoa rica não tem problema. Isso é uma crença tonta, porque muitas vezes te afasta de ter riquezas na sua vida, de ter oportunidades. Você pode ter uma crença de que toda mulher é barbeira. Isso é uma crença, e por sinal muito mal fundamentada, porque a menor parte dos acidentes acontecem com mulheres. Ou você pode ter uma crença de que você, por ter câncer, vai morrer. Muitas, milhares e milhões de pessoas se curam depois de ter câncer. Você pode ter uma crença de que o médico é alguém capaz de decidir se você vai viver ou morrer. Isso daí também é extremamente perigoso, porque eu já ouvi besteiras de alguns médicos, diga-se passagem, de que o meu caso não haveria quimioterapia para ser feita. Naquele momento, naquela situação teria, mas em nenhum momento ele falou que a medicina não poderia evoluir. E houve evolução, no meu caso depois houve a possibilidade de fazer quimioterapia. Mas imagina alguém recebendo essa informação por alguém que é autoridade na área da saúde, em especial na oncologia, um médico falando que você não pode fazer quimioterapia. O momento dessa pessoa talvez seja de desespero. E o desespero faz você abraçar uma das piores coisas da vida, que são essas terapias alternativas sem fundamentação científica alguma. Então, muitas vezes a pessoa, quando ouve do médico que não tem cura, que não tem uma quimioterapia ou não tem cirurgia, e eu ouvi as 3 situações que você está sabendo agora, a gente acaba procurando um caminho que não tem volta muitas vezes. Então, a pessoa começa a acreditar que chazinho pode matar o câncer, e isso não tem fundamento científico, é uma crença que destrói a sua vida. Você pode acreditar de que tomar suco de inhame todos os dias vai ajudar você a ficar forte, e não vai, só vai aumentar a inflamação do seu corpo, porque quem toma suco de inhame todos os dias normalmente não ingere quantidade adequada de proteína. Você pode acreditar que açafrão é ótimo para o seu corpo, porque o câncer é inflamatório, açafrão anti-inflamatório, então se eu como ele eu vou me dar bem. Pelo contrário, você vai se dar muito mal, exatamente porque açafrão atrapalha a quimioterapia, açafrão é uma substância que vai comprometer a sua chance de cura e a sua chance de remissão, pode atrapalhar a sua coagulação sanguínea. Então, a crença, ela te aproxima da destruição de maneira geral, e a fé te aproxima de Deus e de uma vida extraordinária, de uma vida melhor. Isso é extremamente importante ter essa consciência, ter essa percepção,
E muitas pessoas, quando acreditam que o médico disse que não tem tratamento, ela não lembra, ela não consegue pensar que é possível que haja cura amanhã, que é possível que haja quimioterapia amanhã e que haja cirurgia amanhã. Foi isso que aconteceu comigo em 2002, quando o médico falou que não havia como fazer cirurgia. Tudo bem, naquele momento não tem como fazer cirurgia, mas na minha mente não ficou registrado de que nunca, em nenhum momento da história, haveria uma cirurgia. No momento que o médico falou que não tinha cura por câncer genético, não ficou registrado na minha mente de que nunca haveria uma cura para o câncer genético. No momento que o médico falou que não tinha quimioterapia para o câncer que eu estava fazendo tratamento, não ficou registrado na minha mente que nunca haveria uma quimioterapia para o tratamento que eu estava fazendo. Essa é a diferença gigantesca entre crença e fé. Se você acredita de que aquela informação dada pelo seu médico, ela vai ser onipresente, onipotente, vai sempre estar ao lado da sua vida, você acaba se autodestruindo por algo que não tem valor, que é a crença. Mas se você acredita que você merece uma vida extraordinária, que você merece encontrar a remissão, todas as portas se abrem para você. Como se abriram para mim, eu desejo que elas se abram para você também. Você precisa, na minha visão, diferenciar a fé da crença. No começo do vídeo eu explico um pouquinho do que é essa crença. É importante que você tenha a distinção desses dois, vamos colocar como sentimentos, porque a fé te aproxima de situações maravilhosas e a crença te aproxima do caos e da destruição. Cada vez mais eu vejo nas redes sociais crenças de que carne vermelha matam, crenças de que glúten fazem câncer crescer, crenças de que o açúcar vai matar você, crenças de que você tem que tomar vários sucos durante o dia. Esse caminho é da crença, que é o caminho da destruição da sua vida. Não siga crenças, não siga ideias errôneas, não sigam pensamentos sem fundamento científico, porque eles só atrapalham você de chegar até a cura. Por isso eu digo, existe a fé que cura e a crença que mata. Eu não coloquei crença ali para não deixar o título da live muito grande, mas a crença que mata você, que destrói você, que tira você do caminho da remissão. É muito comum as pessoas buscarem terapias alternativas sem fundamento científico, que só tem atrapalhado. Eu acho até curioso e ao mesmo tempo estranho, todos os pacientes com câncer que chegaram até mim, todos, sem exceção, tinham a ideia, tinham ouvido de que carne causa câncer, de que glúten causa câncer, de que açúcar causa câncer, de que suco com inhame e açafrão era o caminho da felicidade e do paraíso. Todos, sem exceção. Isso é extremamente perigoso, porque todas essas coisas que eu falei são crenças que só atrapalham você a não chegar na remissão. Hoje eu tenho vários pacientes em remissão que não seguem esse besterol sem fim divulgado nas redes sociais. Esse besterol que tem ganhado corpo cada vez mais nas redes sociais, com páginas com milhões de seguidores, mas é muito mais larga a porta para a destruição do que para a remissão. A porta da remissão, ela é estreita, ela exige de você um novo comportamento, ela exige de você uma nova conduta, que não é difícil. Os meus próprios pacientes falam isso, que de forma alguma é difícil seguir uma alimentação focada para remissão. Por sinal, para eles é muito prazeroso, é muito mais natural, mas você tem que seguir uma linha para você alcançar a remissão. Você tem que seguir um caminho para a remissão e não segurar na mão de pessoas que não têm competência para lidar com a doença mais séria que a medicina já encontrou na história. Não existe hoje uma doença que faça com que os médicos tenham mais dificuldade do que o próprio câncer, pelo número de pessoas que atinge, pela diversidade que o câncer atinge. Então, faça essa distinção, se o que você está seguindo é fé ou você está seguindo uma crença. O que eu vejo as pessoas seguirem cada vez mais, infelizmente, são crenças. E essas crenças são autodestrutivas com a sua vida. Quando o médico falou que não havia
medicina capaz de fazer o tratamento para mim em 2002, eu tinha muito forte a minha fé de que a cada dia, que eu disse isso para ele, e quem me acompanha sabe, a cada dia que eu acordo vivo, a medicina conhece uma nova verdade. E foi conhecendo essas novas verdades que muitas coisas se apareceram para todas as pessoas no mundo. Então, cada pessoa hoje que eu ajudo na remissão, essa pessoa é um porta-voz, essa pessoa é uma linha de esperança para que outras possam seguir essa mesma linha da alimentação focada para remissão. Ontem eu estava na rede social e uma paciente minha em tratamento, que está seguindo muito bem a alimentação, está tendo os menores efeitos colaterais que existem quando se faz o tratamento, ela me marcou ela não me marcou, ela mandou um post de uma pessoa que tem câncer, né? Pelo menos eu entendo que tem câncer. Ela falou no story que tem câncer e ela tinha compartilhado um vídeo meu que eu fiz foi na terça-feira, né? Na terça-feira, que foi sobre a questão que eu falei da anemia e outras situações mais. Então achei muito interessante. E a Gomes Neia está colocando aqui para participar ao vivo. Neia, fala para mim se você quiser participar, vai ser um prazer participar. Coloca assim, eu quero participar. Porque às vezes a pessoa aperta que quer participar, eu já fiz isso. Aí eu chamo a pessoa, ela sai correndo e esconde na câmera, porque ela apertou sem querer. Mas se quiser participar, vai ser um grande prazer, a gente bate um papo aqui, sempre focado para a remissão do câncer, sempre focado para a alimentação, que é a minha linha de estudo, a minha linha de trabalho, tá bom? Vai ser um prazer. A Neia colocou, mas eu não sei se ela apertou sem querer, então não vou chamá-la e muitas vezes ela se esconde ali na câmera e ela não está interessada em participar. Então esse ponto é fundamental. Você é uma pessoa que tem tomado esses sucos de açafrão com inhame, com limão? Você não está seguindo ciência, você está seguindo uma crença. Você é uma pessoa que retirou as carnes, reduziu o consumo de proteína. A Aspen e Espen, que são grandes entidades que estudam nutrição clínica, reforçam que você precisa de proteína. Entidades reconhecidas no mundo inteiro falam da importância da proteína e a pessoa pega e me retira a carne. A pessoa pega e me retira frango, me retira... Eu falo carne, entendam todas, mas eu vou falar todas para ficar mais didático. Carne de boi, carne de frango, ovo e peixe, ela reduz a quantidade. Quando você come mais carboidrato, o seu corpo fica mais inflamado. Não sou contra fruta de forma alguma, mas as pessoas só comem fruta o dia inteiro. Se você só come fruta o dia inteiro, seu corpo inflama. Não tem como um corpo ficar desinflamado comendo 2, 3, 4, 5, 6 copos de suco de fruta com vegetal no dia. Sem contar a piora na absorção dos minerais e de vitaminas que são fundamentais para o tratamento oncológico. Isso é até criminoso, a divulgação desses sucos durante o tratamento oncológico, porque a pessoa não vai conseguir fazer o tratamento, ou as que conseguirem muitas vezes não vão alcançar a remissão, porque ela precisa de proteína para formar célula de defesa. Os principais nutrientes para a célula de defesa estão presentes em proteínas de origem animal. É muito mais fácil você formar célula de defesa e célula do seu corpo com proteínas de origem animal, não de origem vegetal. Nada contra o vegetal, mas ele não tem esse poder e não tem essa rapidez, porque o câncer tem que ser destruído hoje. Eu não posso esperar para destruir o câncer daqui 20 anos, daqui 30 anos. Não dá tempo. O câncer tem que ser destruído agora. Muitas pessoas estão tomando bloqueadores hormonais, mas usam substâncias que atrapalham o bloqueador hormonal, por exemplo, chás. Então a pessoa tem uma crença de que se ela tomar o chazinho de melão de São Caetano, chazinho de folha de graviola, chazinho de perroxo, chazinho de folha de amora, ela tem uma crença de que isso vai matar o câncer, porque ela ouviu falar alguém que isso mata o câncer. Então ela está se prendendo a algo sem fundamento científico, porque se alguém ouviu falar não foi a ciência. A gente tem que ter um artigo publicado numa revista científica de extrema qualidade, tem que não ter conflito de interesse, tem que ser ensaio clínico randomizado
e depois dessa publicação eu tenho que ter pelo menos mais 2 outras para começar a falar, opa, parece que esse aqui é o caminho, e a gente não tem isso. Então você acaba ficando cobaia de pesquisadores chulos, pesquisadores de má fé, né? Na verdade a pessoa não é nem pesquisadora, ele é um experimentador de terapias que vão destruir a sua vida. Lembro de uma paciente minha de 12 anos, no qual os médicos estavam encontrando uma nova quimioterapia para trazer um melhor efeito, e surgiu uma pessoa que defende o uso de 30 ervas naturais e que essa criança ia ter que engolir não sei quantas cápsulas por dia. Isso daí se chama, vamos transformar um ser humano de cobaia e aumentar a chance dele morrer? E é isso que tem acontecido. A pessoa se coloca como o salvador da pátria, que vai destruir o câncer com 30 cápsulas de chá, e essa pessoa acaba indo para o caminho mais dolorido da vida, que é a morte. Ela vai se aproximar cada vez mais da morte com esse tipo de conduta. Não permita que essas pessoas entrem na sua vida. Não permita que esse tipo de terapia chula, terapia ruim, faça parte do seu tratamento. É muito comum pessoas que fazem tratamento oncológico, desde o SUS até o particular, não terem acompanhamento nutricional de alguém com competência no assunto. Ela pega um qualquer ali que ela viu e que deram um depoimento que foi bom. Eu acredito, olhando para meus pacientes, 99% dos pacientes não tem acompanhamento nutricional personalizado. A pessoa, ela segue um qualquer, ela segue alguém que fala que teve resultado e vai se destruindo um pouquinho cada vez por dia. O câncer não espera você ter um tratamento excelente para ele parar de crescer. Ele não espera você ter a melhor pessoa para ele parar de crescer, para ele parar de sofrer metástase. Eu já falei isso aqui na rede social e repito mais uma vez. Já dispensei pacientes que não queriam seguir o médico e queriam só seguir uma nutrição. Eu falei assim, eu não vou assinar a sua destruição, eu não vou assinar a sua piora no tratamento, eu não vou ser cúmplice e responsável por isso, por um motivo muito simples. Lá atrás, eu não pude ter quimioterapia, não pude ter cirurgia, não pela minha vontade, mas pela ineficiência da medicina. A medicina não tinha essa capacidade, mas mesmo assim, eu não larguei o contato com o médico e com o tratamento oncológico. Isso daí, na minha visão, é se autodestruir aos poucos cada vez mais. O contrário também ocorre, né? Infelizmente ocorre. A pessoa segue o SUS, segue o hospital particular, capecitabina, tamoxifeno, que são remédios maravilhosos quando indicado pelo oncologista, mas só seguem esse aliado. Eles esquecem a nutrição e empurram com a barriga as informações nutricionais que vão pegando pela internet, que não são personalizadas, que não são indicadas para você, que a pessoa não sabe a sua idade, não sabe seu peso, não sabe sua altura, não sabe em todas as drogas que você toma, não sabe em quantos ciclos você fez de quimioterapia, ou de rádio, ou de cirurgia, qual que é o histopatológico da sua célula, não sabem qual que é a sua preferência alimentar. As pessoas pegam uma caixinha e falam, não, agora você vai comer isso aqui, mas ela não perguntou nunca para você o que te dá prazer comer. Se esses alimentos que dão prazer, será que eles vão interferir na quimioterapia? De forma geral, o que a pessoa tem prazer não interfere. Claro que não tem como eu falar se o que você tem prazer hoje interfere, porque eu não sei a sua quimio, eu não sei o tipo de célula que você está fazendo tratamento, qual tratamento você está fazendo, mas de forma geral não atrapalha. Mas a pessoa, o profissional, precisa conhecer esses alimentos. Então, a ideia principal hoje da live, depois eu vou deixar gravado, você dá uma olhadinha, é você aprender a fazer essa diferença entre fé e crença. A fé te aproxima de vida maravilhosa, te aproxima de Deus, na minha visão, e a crença te aproxima da destruição, te aproxima da morte. A Gi está colocando aqui, ó, é normal pessoas em tratamento participar de pesquisas e estudos para testarem medicações? É normal, Gi, porque aí a gente está falando de um hospital que tem a referência, de um médico que tem a referência, e no câncer é muito comum isso. Ele pega um grupo, por exemplo, de pacientes que não teve sucesso com o tratamento da quimioterapia A, B ou C,
e surgiu uma nova droga, e essa nova droga pode trazer a remissão da doença sua. Então, existe uma regra, existe um protocolo, existe uma avaliação completa que é feita nesse paciente, e nessa avaliação ele oferece aquele medicamento, oferece aquela substância e controla a sua saúde. Graças a testes como esses, que hoje a gente tem no Brasil uma nova droga que trouxe remissão de 100% do câncer de cólon. Porque na hora que a droga surge, não tem como eu pegar e introduzir ela para toda a população com câncer. Eu vou fazer o que se chama fase 3 do ensaio clínico randomizado, que a primeira fase do ensaio, só para explicar, é feita em célula em laboratório, depois a segunda fase é feita em animais, coelhos, ratos, macacos ou outro animal, e a terceira fase tem que ser feita no ser humano. Eu não posso pegar uma droga e aplicar para 6 milhões de pacientes com câncer, eu vou aplicar para aqueles pacientes que tenham um tipo de célula, não responderam ao tratamento, e eu vou testar. Na hora que faz esse tratamento, muitas situações existe o resultado positivo. A gente tem vários casos, aí o Clivec, que é um dos medicamentos também, que trouxe remissão dos pacientes que utilizaram. Então é importante, tem que fazer esse teste sim. Isso é uma atitude responsável, que é feita pelo médico. Se eu falo de medicamento, eu estou falando de algo que é autorizado pela Anvisa ou que tem a pré-aprovação da Anvisa. Se eu falo de remédio, um chá de porcaria de ruibarbo pode ser remédio, que a pessoa acredita que cura, mas o chá de ruibarbo é tóxico e pode matar você. Depois me fala se eu conseguir trazer essa informação de maneira clara, por favor. E aqui você começa a ver a diferença entre estudos bons e estudos ruins. Existem muitos estudos mostrando que chá de perroxo, folha de graviola, melão de São Caetano, em laboratório eles trazem alterações que podem dificultar o crescimento do câncer ou matar o câncer. Isso já é conhecido, mas na fase 1. Mas lembra do seguinte, até se eu pegar uma placa que tiver um monte de célula de câncer e cuspir lá dentro, o cuspe mata o câncer, de tão sensível que ele é no laboratório. Então, não é prova científica você matar câncer em placa de Petri, né? Eu faço assim porque ela é nesse formato redondinho, numa placa de Petri. É prova científica quando você testa no ser humano. É essa a grande diferença dos estudos que vocês veem na internet. Chá de perroxo, chá de não sei o que, matou o câncer. Mas peraí, ele matou o câncer no ser humano que está fazendo tratamento com o remédio, ou matou em laboratório ou em ratinho? Se estiver falando que fez o tratamento em ratinho ou em laboratório, que são as placas de Petri, esquece, é perda de tempo. Precisa de mais 10, 20 anos para ver se isso vai funcionar, tá bom? Então, acho que é isso. A Neia perguntou aqui, ó. De todos que acompanho, você é o único que sinto verdadeiro. Infelizmente, nem todos necessitam da sua ajuda, podem ter o seu acompanhamento. Infelizmente. Oi, Neia, tudo bem, querida? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E muitas vezes o paciente, quando fala para mim, não consigo acompanhar com você, Alexandre. Muitos falam que não conseguem acompanhar, mas nunca conversaram comigo para saber qual que é o valor que eu ofereço para a pessoa participar. Então, às vezes a pessoa pode e nem sabe. Esse acho que é um ponto importante. Porque quando elas chegam para mim, eu vejo que elas pagam milhares de reais para tratamentos que não funcionam. Ela gastou muito, várias pessoas gastaram muito, com um monte de tratamento fajuto, e muitas falam, nossa, eu não sabia, eu posso fazer acompanhamento com você, eu divido, né, o pagamento da pessoa em várias vezes, então isso facilita muito essa questão. Mas obrigado pelo carinho, viu, né? Agradeço muito. E outra questão aqui, mais pessoas entrando, sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindas. A ideia principal é essa, cada vez mais a gente trazer informações que deixem você com poder para escolher um caminho melhor para o tratamento oncológico, um caminho mais interessante para o tratamento oncológico. Não é brincadeira lidar com câncer, não é fácil lidar com câncer. Se fosse fácil, como cortar um cabelo, né? Eu não sei cortar cabelo, viu? Para mim é a coisa mais difícil do mundo. Se fosse fácil como cortar cabelo, todo mundo teria um espaço, um cabeleireiro para fazer o corte, mas cortar o câncer não é uma coisa simples, não é uma coisa natural, tá bom?
Então, a ideia da live hoje é essa. Eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer a pergunta da Gi, a mensagem de carinho da Neia aqui comigo. Fico sempre lisonjeado com o contato de vocês comigo, porque isso me permite cada vez mais aprender novos caminhos para o tratamento. Acho que uma das coisas que traz grande diferença para o profissional da saúde é atender cada vez mais pessoas. Quanto mais pessoas você atende, melhor você fica. Quanto mais um cirurgião opera, melhor ele fica. Quanto mais um atleta faz o esporte dele, vamos pensar no tênis, melhor ele fica. Então isso só ajuda a deixar o meu tratamento cada vez melhor para os pacientes que fazem acompanhamento comigo, tá bom? Então, quero agradecer a sua atenção, desejar um excelente feriado, caso seja feriado aí na sua cidade, e que você continue seguindo uma alimentação focada para remissão, pelo menos com esse 1% de informação que eu consigo passar nas redes sociais. Os outros 99% eu só conseguiria se tivesse do seu lado e tivesse acompanhando você frente a frente, como eu faço com os meus pacientes no atendimento online. Tá bom? Quem tiver interesse é só me mandar um direct, que será um prazer eu fazer esse acompanhamento. Um grande abraço, um excelente dia e a gente continua em contato aqui nas redes sociais. E em breve eu vou ter uma novidade para vocês. Em breve eu já divulgo, tá bom? Um grande abraço.